receber o doutor Flávio Jacinto, ele que tem uma história de vida aí, né, inspiradora para os advogados, né, como se começar realmente bem do começo lá e chegar onde ele chegou hoje, né, um advogado reconhecido, né, no nosso estado, nacionalmente. Então é uma honra ter aqui o doutor Flávio Jacinto aqui na bancada aqui do Diálogo Aberto. E é isso aí, nós vamos cumprimentá-lo. Doutor Flávio Jacinto, muito boa tarde e muito obrigada por estar aqui conosco no nosso programa Diálogo Aberto. Vamos perguntar ao senhor, explique um pouquinho aqui para a gente o que é foro privilegiado. Se o senhor concorda, qual é a sua opinião? Boa tarde, Marta Pereira, meu querido Rodrigo Pereira, ouvintes desse programa tão importante, de tanta audiência, programa Diálogo Aberto. Aproveito também para cumprimentar aqui a minha colega de trabalho, a especialista em Direito de Família e Sucessões, doutora Lia Viana, que nos muito honra em participar da nossa equipe de trabalho. Nós lá no nosso escritório, nós temos um especialista para cada área, nós temos a doutora Rayane, nós temos o doutor Lucas, nós temos a doutora Júlia, e a doutora Lia Vianas é a responsável, é especialista em Direito de Família e Sucessões. Em primeiro lugar, Marta Pereira, é uma honra para mim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque é sempre bom, nós que somos profissionais liberais, nós que trabalhamos com o direito, é sempre muito importante a gente aproveitar essas oportunidades de uma comunicação direta com a sociedade. E principalmente através de um programa de tanta audiência, de tão útil. O seu programa, na verdade, é um programa de utilidade pública, como os muitos. Então, é uma honra muito grande para a gente. E com relação ao foro privilegiado, sim, em síntese, o foro privilegiado, como a própria expressão já identifica, é o tratamento que se dá, o tratamento que a justiça dá a determinadas pessoas em razão dos seus cargos, em razão das suas funções. Sim. Por exemplo, um deputado ele tem foro privilegiado, um juiz, um desembargador, um parlamentar de um modo geral. Então eles têm um foro privilegiado em razão da sua função. Só que esse foro privilegiado ele vem sendo questionado há muito tempo, porque lamentavelmente no Brasil alguns institutos, algumas, vamos dizer assim, algumas vantagens em razão da função, elas acabam sendo distorcidas, elas acabam sendo mal usadas. E o foro privilegiado, na verdade, o que tem incomodado a sociedade como um todo, e particularmente a comunidade jurídica, é que muitas vezes ele tem sido usado para ser assim, uma expressão da impunidade, uma demora. Muitas vezes se usa o foro privilegiado para retardar o processo até chegar a uma determinada situação de prescrição. Então, quer dizer, é um instituto muito importante dentro do âmbito da própria democracia, mas ele vem sendo usado, de um modo geral, no Brasil, como uma forma de prestigiar a impunidade em razão do cometimento de delitos administrativos e penais por várias pessoas que têm esses foros privilegiados, e eles se utilizam desse foro privilegiado para retardar o processo até chegar a uma prescrição, ou seja, até conseguirem o diploma da impunidade. Então, o foro privilegiado, ele realmente, numa democracia, ele é importante, mas desde que ele seja usado com técnica, com seriedade e, sobretudo, na busca da justiça, para que se dê a uma pessoa que tem uma importância para a sociedade em razão da sua função, que ele dê àquela pessoa um tratamento no que diz respeito, não de prestígio, mas de privilégio técnico no que diz respeito a que ele possa, por exemplo, uma audiência. Você não pode marcar uma audiência para um parlamentar da mesma forma que marca para uma pessoa comum, porque ele tem os compromissos parlamentares que são diretamente interessados ao povo, à comunidade. Então é necessário que dê a ele a oportunidade de ele poder indicar um dia, uma hora, um local para que ele possa comparecer, ou a um delegado, a uma autoridade pública, um juiz, um delegado, um promotor, e assim é que se deve considerar o foro privilegiado. Oi, doutor. Só um minuto. Verdade. Doutor... Tá, só um minutinho. Doutor Flávio Jacinto, nós vamos conversar aqui, pedir esclarecimentos ao senhor, por que os casos de feminicídio, ele tem surgido assim, até com mais frequência?
Por que vem Recente. crescendo, exatamente? É. Porque vem crescendo aí ano após ano, doutor. Olha, meu querido Rodrigo Pereira e minha querida Marta Pereira, é muito importante esclarecer essa situação para a sociedade. Eu diria assim, que na verdade não é bem o crescimento dos crimes contra a mulher, os crimes de violência doméstica, os crimes, os abusos sexuais contra crianças e adolescentes, não é bem que ele vem crescendo. Na verdade, ele se apresenta na sociedade como um índice crescente muito assustador, mas é porque hoje a sociedade é mais esclarecida. Hoje as pessoas já não têm mais aquele receio, aquela inibição de denunciar. Então hoje a violência doméstica, os crimes contra a mulher, os abusos sexuais, eles vêm denunciados. Se nós observarmos, basta você fazer um retrocesso há uns 5, 10 anos, as pessoas preferiam não denunciar um abuso sexual contra uma criança, seja feminino ou seja masculino, em razão de preservar o moral, a dignidade da família. Hoje não. Esses tabus, eles estão sendo colocados de lado e as pessoas hoje, as famílias, hoje elas não esperam mais nenhuma oportunidade para denunciar, ou seja, estão sendo denunciadas. Em verdade, as estatísticas apontam um crescimento significativo desse tipo de violência. Mas o que eu digo é que tem crescido mais de forma muito positiva é a coragem das pessoas em denunciarem. Ninguém tem mais aquele tabu. Não ficam mulher, mais temerosas. não, né? uma mulher que foi estuprada, imediatamente no Rio de ela Janeiro, denuncia. Houve um aumento de mais de 300% de casos de feminicídio. Em 2 anos, 300%. Realmente lamentável. Não só no Rio de Janeiro, mas no país como um todo. E aqui no Ceará, Sim. aqui no Ceará nós não somos diferentes. E eu volto a dizer, além do crescimento próprio, Sim. existe também hoje a denúncia. As pessoas, as famílias, elas não têm mais aquele receio, aquele tabu de evitar a denúncia para preservar a dignidade, a moral, dentro daquela formação conservadora. Não vamos denunciar não, porque o seu nome vai para a rua. Hoje em dia não existe mais isso. Até as redes sociais, elas contribuem muito para que as pessoas hoje sejam mais abertas, as pessoas hoje sejam mais destemidas no que diz respeito a denunciar violência, e principalmente a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência contra a criança e o adolescente. Então, quer dizer, esses índices, eles apontam realmente um crescimento, mas também eles apontam um crescimento das denúncias, porque o estupro, no momento que a vítima não denuncia, logicamente o Estado, a autoridade pública não toma conhecimento. Né? Então, a autoridade, o Estado não vai para os registros, né? Isso agora. Doutor, Depois que ele toma conhecimento, aí o Estado assume o papel de defensor dessa situação. Doutor, e esses casos aí de feminicídio, hoje, já são praticados de uma maneira aberta, com pessoas esclarecidas, não é? Então, o caso agora da morte da empresária Jamile, né? Jamile, não é isso? Que o caso com o advogado que praticou o crime diante do filho, do próprio filho da empresária, a sociedade inteira tomou conhecimento e a sociedade clama, né? Por um ponto final nesse caso, não é verdade? Ou seja, doutor, isso aí ocorre em todas as classes, né? Isso aí, assim, infelizmente... Porque há algum tempo atrás eram mais as pessoas que chegava pela bebida ou pela... o programa não está acusando aqui, fazendo acusação a ninguém, só questionando, certo? Minha querida Marta, meu querido Rodrigo, na verdade, um programa como o Diálogo Aberto, ele é muito importante porque é um instrumento de resposta para a sociedade. A sociedade como um todo, ela fica inquieta diante das violências e a sociedade, hoje, a situação está melhorando no que diz respeito à inércia do Estado. Então, você falou agora de um caso que nós acompanhamos esse caso da Jamile, eu sou advogado da família da Jamile, e o que é que acontece? É uma situação lamentável, né? É uma situação que hoje a gente já pode dizer, tratar-se de feminicídio, porque a gente acompanha desde o início, e todas as evidências, em razão da investigação policial, afasta qualquer possibilidade